Lara Voz. Tenho 28 anos. Durante a maior parte da minha vida, as pessoas me chamaram de confiável. Eu era a amiga que ficava depois da festa para ajudar a limpar. A colega que se voluntariava para as tarefas chatas que ninguém queria. A namorada que lembrava aniversários, datas importantes, refeições favoritas e até os menores detalhes, como o jeito que alguém gostava do café. Eu usava esse rótulo como uma armadura, acreditando que, se fosse gentil o suficiente, leal o suficiente, estável o suficiente, nunca seria abandonada. Mas eu estava errada. Mateus, meu namorado de 3 anos, era o tipo de homem que iluminava os ambientes quando entrava. Pelo menos era assim que eu o via no começo. Nos conhecemos na faculdade, ele tinha essa energia inquieta, uma fome de conquistar o mundo. Eu, por outro lado, era o equilíbrio quieto, ancorada, prática, disposta a fazer as pequenas coisas que mantinham nossas vidas unidas. Quando nos formamos, pareceu natural morarmos juntos. Eu achava que estávamos construindo um futuro. Naqueles primeiros dias, sacrifiquei mais do que admitia. Recusei uma promoção no trabalho que exigiria mudança de cidade, porque Mateus tinha acabado de conseguir o emprego dos sonhos dele aqui. Disse a mim mesma que era amor, que era isso que casais faziam, comprometer e apoiar um ao outro. E por um tempo, acreditei. Chegava em casa depois de longos turnos e preparava as refeições favoritas dele do zero. Eu cuidava das contas, do aluguel, das listas de compras, mantinha o carro funcionando e lembrava de mandar flores para a mãe dele no aniversário. Mateus costumava me chamar de sua âncora. Eu achava que era um elogio, mas lentamente, quase imperceptivelmente, a palavra âncora virou de elogio para corrente. Começou com pequenas observações, mal afiadas o suficiente para doer sozinhas. Uma noite, segurei a porta para uma mulher que equilibrava sacolas de compras. Mateus riu. Não a risada calorosa que eu amava, mas algo cortante. "Por que você está sempre tão prestativa?" perguntou, com a pergunta carregada de zombaria. Eu ignorei, porque é quem eu sou. Os olhos dele permaneceram em mim de um jeito que parecia menos admiração e mais avaliação. Mais tarde, quando aceitei um emprego seguro com ótimos benefícios em vez de arriscar em uma startup arriscada, ele balançou a cabeça. "Você é segura demais, Lara. Previsível demais. Você nunca quer mais do que o conforto." "Conforto?" Ele disse como se fosse veneno. Tentei explicar. "Não acho que estabilidade seja inimiga da ambição. Só não quero que a gente arrisque tudo." Ele revirou os olhos. "Existe diferença entre ser cuidadosa e ser chata. Você é chata, Lara." Essa palavra se enterrou em mim. Chata. Ecoava quando eu escovava os dentes à noite. Quando me olhava no espelho, comecei a me perguntar se ele estava certo. As mudanças vieram mais rápido depois disso. Mateus começou a sair até tarde, não com nosso antigo círculo de amigos, mas com uma nova turma brilhante do trabalho dele. Pessoas que usavam relógios caros e jogavam palavras como portfólio e networking. Ele voltava para casa cheirando a perfumes e colônias que eu não reconhecia. No começo, disse a mim mesma que era só networking. Ele precisava disso para a carreira. Mas uma noite, ele voltou mais tarde que o normal. Olhos vidrados, voz distante. Olhou para mim como se eu fosse uma estranha sentada no sofá dele. Tentei fazer o café da manhã na manhã seguinte. O favorito dele, panquecas com frutas. Ele empurrou o prato sem dizer uma palavra. Depois sentou, o celular vibrando ao lado, e disse: "Precisamos conversar." O ar ficou denso. Meu estômago despencou. Eu já tinha ouvido essas palavras antes de amigos que eram largados. Mas ouvi-las na minha própria cozinha, do homem que eu amava, foi como ser empurrada debaixo de água gelada. "Não consigo mais fazer isso", disse Mateus. Tom neutro, quase ensaiado, dedos tamborilando na mesa. "Não estou feliz. Preciso de algo mais. Alguém com mais energia." Forcei minha voz a permanecer firme. "Do que você está falando?" Ele sorriu, não com humor, mas com crueldade. "Não finja que não sabe. Estou com a Isis agora. Ela é viva. Ela assume riscos. Não me segura." O nome queimou. Isis, uma das novas colegas dele. Eu o tinha ouvido mencionar 1 ou 2 vezes, sempre seguido de "só amiga." "Você está saindo com ela?" sussurrei. Ele nem piscou, assentiu quase com orgulho. "É o que eu preciso. Ela não tem medo da vida. Não é fraca." E então ele entregou as palavras que me partiram ao meio.
Sinceramente, Lara, você é gentil demais. E gentileza, isso é fraqueza. Não posso ficar com alguém fraco. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu o encarei, tentando reconciliar o homem que uma vez me chamou de âncora com o estranho do outro lado da mesa. Meu peito apertou, mas nenhuma lágrima veio. Em vez disso, uma calma gelada se espalhou por mim. Levantei, fui até a cozinha e coloquei as panquecas intocadas na pia. Meus movimentos eram lentos, deliberados, como se eu ensaiasse um papel em uma peça. Mateus me observava, esperando que eu desmoronasse, gritasse, soluçasse, implorasse. Ele queria um espetáculo. Em vez disso, dei a ele um sorriso leve, educado, distante, quase gentil, mas que não chegava aos olhos. Entendo, disse baixinho. Desejo o melhor para você, Mateus. A presunção dele vacilou ligeiramente. Ele esperava drama, não indiferença. Virei. Entrei no quarto e peguei uma mochila. Minhas mãos se moviam automaticamente, dobrando roupas, colocando meu passaporte no bolso lateral, desconectando o carregador do laptop. Mateus me seguiu, a voz subindo agora que o roteiro dele tinha sido arruinado. O que você está fazendo? Precisamos conversar sobre isso. Já conversamos, respondi sem olhar para ele. Você vai simplesmente embora? Ele agarrou meu braço, olhos arregalados de incredulidade. Olhei para a mão dele na minha pele, depois de volta para ele. Minha voz era firme, quase um sussurro. Você me chamou de degrau, então me considere partida. Solte. Ele soltou meu braço como se queimasse. Fechei o zíper da mochila. Saí do apartamento com as chaves ainda no bolso e não olhei para trás. A porta clicou atrás de mim. Do lado de fora, o ar estava cortante contra meu rosto. E pela primeira vez em anos, senti algo próximo à liberdade. Não alegria, ainda não, só silêncio. E nesse silêncio percebi que minha gentileza podia ter sido confundida com fraqueza, mas também seria a coisa que me salvaria. Entrei no carro, liguei o motor e dirigi. Não sabia para onde ia. Tudo o que sabia era que estava cansada de ser a âncora de Mateus. A partir deste momento, aprenderia a ser a minha própria. A rodovia se estendia à frente como uma fita infinita, os faróis de outros carros passando em borrões de branco e vermelho. Minha mochila estava no banco do passageiro, cheia de pedaços da vida que eu acabara de deixar para trás. Não tinha um plano. Não de verdade. Tudo o que sabia era que, se ficasse, me afogaria no desprezo de Mateus. Meu celular vibrou no suporte. O nome dele iluminou a tela. Mateus. Deixei tocar até parar. 1 minuto depois, outra chamada. Depois outra. Na quinta chamada, virei o telefone para baixo. Não conseguia mais ouvir ele. A voz dele só me prenderia de volta à jaula de onde eu tinha escapado. Horas depois, parei em um pequeno hotel de beira de estrada. A placa de neon piscava, zumbindo contra a noite. Dentro do quarto, o silêncio pressionava contra mim. Sem Mateus andando pela cozinha, sem risadas dos amigos dele ecoando no corredor, sem tom zombeteiro me dizendo que eu era chata. Só silêncio. Sentei na cama, ainda de casaco, olhando o padrão do carpete. Então me atingiu. Eu não tinha para onde ir. Nenhuma família por perto, nenhum amigo que não tivesse escolhido o lado de Mateus. Meu peito apertou quando a realidade pressionou. Eu não estava só sozinha. Eu estava invisível. Mas a invisibilidade tinha suas vantagens. Naquela noite, abri o laptop e puxei um e-mail antigo. Meses atrás, meu gerente tinha oferecido uma promoção na filial da empresa em outra cidade. Eu tinha recusado por Mateus. Agora digitei uma única frase em resposta. Se a vaga ainda estiver disponível, eu aceito. Enviei. Pela primeira vez em semanas, minha respiração se acalmou. A mudança aconteceu rápido. Em 2 semanas eu estava em um novo apartamento. Caixas empilhadas contra as paredes, o ar cheirando levemente a tinta fresca e vazio. O silêncio aqui era diferente do sufocante do hotel. Esse silêncio era uma tela em branco. No começo, eu odiava. Chegar do trabalho para 4 paredes nuas, sem risadas, sem ninguém esperando na porta. As noites se estendiam longas e ocas. Eu me pegava olhando o celular, quase esperando uma mensagem de Mateus, mesmo tendo bloqueado ele no momento em que saí. A solidão era mais forte à noite. Deitada na cama, eu repetia as palavras dele como um mantra cruel. Gentil demais, fraca, chata.
Meu peito doía e lágrimas embaçavam o teto. Eu me perguntava se ele estava rindo com a Isis em algum lugar, contando a ela as mesmas coisas que uma vez me contou. Me perguntava se ela o fazia se sentir vivo de jeitos que eu nunca consegui. Mas as manhãs eram diferentes. As manhãs me davam tarefas, reuniões, e-mails, prazos. Eu me jogava no trabalho. Cada projeto virava uma tábua de salvação. Cada relatório finalizado era um pequeno lembrete de que eu conseguia funcionar, de que ainda conseguia construir algo, mesmo que não fosse a vida que eu tinha imaginado. Para preencher o vazio, comecei a correr depois do trabalho. No começo, mal conseguia 2 quarteirões antes de meus pulmões queimarem. Mas continuei, me forçando mais a cada dia. O ritmo dos meus pés no asfalto afogava as vozes na minha cabeça. A cada quilômetro, eu sentia que estava descartando o peso do desprezo de Mateus. Cozinhar também ajudava. Eu costumava cozinhar para Mateus, os favoritos dele, as comidas de conforto, agora cozinhava para mim. Receitas estranhas que nunca tinha tentado, pratos com temperos fortes, massas que saíam meio queimadas, sopas que ferviam por horas. Algumas noites eu comia em silêncio, saboreando os sabores. Outras noites eu ria dos meus fracassos. De qualquer jeito, era meu. Ainda assim, o apartamento parecia vazio demais, quieto demais. Foi quando fui ao abrigo de animais. Ela era pequena, desgrenhada, com manchas desiguais de pelo e olhos que pareciam grandes demais para o rosto. A voluntária disse que ela tinha sido abandonada. Algo em mim rachou com essa palavra, abandonada. Assinei os papéis antes que pudesse repensar. Dei a ela o nome de Luna. Na primeira noite, ela se enrolou aos pés da minha cama, o corpinho quente contra meus pés. Chorei baixinho no travesseiro, não de tristeza dessa vez, mas do estranho conforto de não estar sozinha. Mas enquanto eu reconstruía, as sombras de Mateus permaneciam. A notícia viajou, mesmo entre cidades. Uma amiga em comum, Melissa, me contatou uma tarde. A mensagem dela era carregada de julgamento. As pessoas estão dizendo que você simplesmente foi embora, que nem tentou. Mateus está arrasado, Lara. Você deve a ele uma explicação. Encarei a tela, a raiva inflamando. Arrasado. Mateus tinha me substituído antes mesmo de terminar, mas em vez de me defender, deletei a mensagem. Não gastaria energia explicando minha dor para pessoas que nunca se importaram em vê-la. O fofoca se espalhou mesmo assim. Na versão deles da história, Mateus era a vítima. Eu era a rainha de gelo que o abandonara. Eu imaginava eles em bares, balançando a cabeça sobre como eu tinha sido cruel. Deixem falar. As palavras deles não podiam me tocar aqui. À noite, quando a solidão me atacava, eu sentava perto da janela com Luna no colo, olhando as luzes da cidade. Sussurrava a mesma promessa para mim mesma. Gentileza não é fraqueza. Não mais. Não quando eu escolho onde dar. Cada repetição parecia costurar uma ferida fechada. Uma noite, depois de uma longa corrida, voltei para casa e encontrei um recado de voz. A voz era familiar. O melhor amigo de Mateus. Chris. Lara, olha. Não sei o que você ouviu, mas Mateus não está bem. A Isis, bem. Digamos que não deu certo. Ele tem falado seu nome bastante. Acho que ele se arrepende. Talvez você devesse falar com ele. Deletei. Meu dedo pairou um momento, tremendo, mas pressionei com força. Deletar. Me enrolei no sofá, Luna aconchegada contra meu peito, e sussurrei na escuridão. Nunca mais. Eu não volto. Do lado de fora, a cidade pulsava com vida, placas de neon piscando, carros zumbindo na rua. Eu ainda estava solitária, sim, ainda ferida. Mas pela primeira vez, o silêncio no meu apartamento não parecia sufocante. Parecia espaço. Espaço que eu podia preencher com algo novo, algo meu. E no fundo, eu sabia que o mundo brilhante de Mateus estava começando a rachar. 3 meses se passaram antes de eu ouvir o nome dele novamente. Até então, as rotinas que construí, corridas matinais, longos dias de trabalho, noites quietas com Luna ao meu lado, tinham começado a costurar alguma normalidade na minha vida. A dor no peito ainda existia, mas não me esvaziava mais. Estava só ali, como uma cicatriz. Eu não precisava mais tocar. Então veio a primeira mensagem. Era de Melissa, a mesma amiga que uma vez me disse que eu devia explicação a Mateus. O assunto dizia: Ei, estranha, eu não deveria ter aberto, mas a curiosidade tem jeito de passar pelas defesas.
Lara, sei que as coisas terminaram mal entre você e Mateus, mas vi eles em um bar na semana passada. Ele e Isis. Não foi bonito. Ele estava gritando com ela, chamando nomes. Honestamente, foi humilhante. Ele saiu tempestuoso e deixou ela chorando na frente de todo mundo. Só achei que você deveria saber. Talvez não fosse você afinal. Li o e-mail 3 vezes. Emoções emaranhadas. Parte de mim queria sorrir da ironia. Outra parte, a velha Lara, queria sentir pena dele, mas principalmente eu não senti nada. Fechei o laptop sem responder. Os sussurros ficaram mais altos depois disso. Mensagens chegavam de conhecidos em comum, cada uma pingando urgência. Jéssica. Ei, Lara. Não sei se você soube, mas Mateus está sofrendo. Isis estourou os cartões de crédito dele e depois o largou. Ele está um caco. Fica dizendo que cometeu um erro com você. Talvez você pudesse só falar com ele. Lisa, prima dele, você sempre se disse uma pessoa gentil e carinhosa. Bem, agora é sua chance de provar. Mateus está no fundo do poço. Se você realmente se importasse com ele, não o deixaria assim. As palavras cortavam mais fundo do que eu queria admitir. Gentil, carinhosa, fraca. Elas tinham se misturado por tanto tempo. Encarei a mensagem de Lisa até minha visão embaçar. Meu dedo pairou sobre o botão de responder. Peito apertado de culpa. Velhos instintos despertaram. A urgência de consertar, ajudar, correr de volta para o prédio em chamas, mesmo que significasse ser consumida pelas chamas. Então Luna pulou no meu colo, me assustando. Ela pressionou a cabecinha contra minha mão, ronronando suavemente, me ancorando. Inspirei fundo. Depois bloqueei. A velha Lara teria corrido de volta, mas a mulher sentada aqui neste apartamento quieto sabia mais. Ainda assim, os sussurros encontravam outros caminhos. Uma noite depois do trabalho, passei por um café perto do escritório e ouvi 2 colegas fofocando. Ouviu sobre Mateus Rocha? A vida daquele cara está um caos agora. Isis o secou e agora ele está afundado em dívidas. Juro que algumas pessoas só atraem caos. Meu nome não foi mencionado, mas meu pulso acelerou. Segurei a xícara de café mais forte até os nós dos dedos ficarem brancos. Ouvir a derrocada dele falada em voz alta como fofoca deixou-me inquieta. Naquela noite deitei na cama olhando o teto. A voz de Mateus me assombrava. Gentileza é fraqueza. E se ele estivesse certo? E se meu silêncio agora me tornasse tão cruel quanto ele tinha sido comigo? Virei de lado, vendo Luna se contorcer no sono. Não, isso não era crueldade. Era sobrevivência. Minha gentileza ainda era minha. Eu só escolhia não desperdiçar. Lá com alguém que tinha cuspido de volta na minha cara. O próximo teste veio uma semana depois. Meu celular tocou com um número que eu não reconhecia. Deixei ir para o correio de voz. Quando ouvi, meu sangue gelou. Lara, sou eu. Por favor, não desligue se ouvir isso. Eu só preciso falar com você. Tudo deu errado. Isis, ela me deixou. Levou tudo. Nem sei mais quem eu sou. Sinto sua falta. Sinto falta da gente. Você foi a melhor coisa que já me aconteceu. Vejo isso agora. Por favor, me ligue de volta. A voz dele estava rachada, desesperada. Sombra do homem confiante que uma vez me disse que eu era chata. Minha mão tremeu enquanto segurava o telefone. Por um momento quase cedi. Quase liguei de volta. Quase escorreguei no velho ciclo onde o caos dele ditava cada respiração minha. Ambas deixou. Deleta aí. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, mas também libertador. No trabalho no dia seguinte não conseguia me concentrar. Minha gerente fez uma pergunta na reunião e percebi que não tinha ouvido uma palavra. Meus pensamentos presos naquele correio de voz. No peso da voz de Mateus implorando. Naquela noite fui correr, batendo o asfalto até meus pulmões queimarem e o suor arder nos olhos. Cada passo era uma batalha entre quem eu era e quem estava me tornando. Quando finalmente desabei na calçada ofegante, uma calma estranha me envolveu. Sussurrei para a noite. Você não vai mais usar minha gentileza contra mim. Mas o mundo não parava de me testar. Alguns dias depois, recebi outra mensagem, dessa vez de um número desconhecido. O texto era curto, cortante. Você mudou. Costumava ser compassiva. Agora está fria. Você se importa que ele está sofrendo? Encarei a tela, maxilar apertado. Quem quer que tivesse mandado, talvez uma amiga em comum,
Talvez o próprio Mateus sabia exatamente onde atacar. Mas em vez de responder, desliguei o telefone. Fiquei em frente ao espelho, estudando meu reflexo. Não vi frieza. Vi uma mulher aprendendo a se proteger. E naquele momento percebi algo. A derrocada de Mateus não era mais minha história. O caos dele não era minha responsabilidade. Ainda assim, os sussurros continuariam vindo. Eu sabia que as pessoas sempre tentariam me puxar de volta para a órbita dele, para me culpar com a mesma gentileza que uma vez zombaram, mas eu não era mais a mesma mulher que saiu daquele apartamento com mãos trêmulas. Agora, quando me olhava no espelho, sussurrava uma nova verdade para mim mesma. Minha gentileza não é uma arma que você pode usar contra mim. É um presente e eu decido quem merece. Aconteceu em uma noite de terça. Eu tinha acabado de voltar do trabalho, pernas doendo dos saltos que usei o dia todo, quando meu celular acendeu com uma chamada de um número desconhecido. Hesitei, polegar pairando sobre a tela. Normalmente deixaria chamadas desconhecidas irem para o correio de voz, mas algo curiosidade, talvez instinto me fez atender. Alô, Lara. Graças a Deus. Meu peito apertou instantaneamente com a voz. Não era Mateus. Era a mãe dele, Carla, com relay, o ar deixando meus pulmões. De todas as pessoas de quem eu esperava ouvir, ela estava no fim da lista. Carla sempre tinha sido doce comigo de um jeito ensaiado, como se interpretasse o papel de sogra enquanto puxava os fios por trás. Ela adorava Mateus, desculpava os defeitos dele e tratava as escolhas dele como lei. Carla, disse devagar, cautelosa. Ah, querida, que bom que você atendeu. Escuta, sei que as coisas têm sido difíceis entre você e Mateus, mas preciso que me ouça. O tom dela era meloso, doce demais, o tipo de doçura que cobre algo amargo. Segurei o balcão, me firmando. Não acho que temos muito o que conversar. Por favor, Lara. Ela continuou apressada. Mateus está em um lugar muito ruim. Isis o deixou, levou o dinheiro dele, o orgulho, tudo. Ele tem ficado tão deprimido. Fala seu nome o tempo todo. Ele sabe que cometeu um erro, sabe que você sempre foi tão boa para ele. As palavras passaram por mim como ácido. Boa para ele, como se isso algum dia tivesse importado para Mateus. Sinto que ele esteja sofrendo, disse baixinho, tentando manter a voz firme. Mas isso não é mais minha responsabilidade. Lara, espera. O tom de Carla ficou mais afiado, desespero vazando pela falsa calor. Ele te ama. Ele vê agora. Não jogue fora o que vocês dois tiveram. Ele precisa de você de volta. Algo dentro de mim estalou. Fechei os olhos e memórias avançaram. Carla descartando minhas preocupações quando Mateus me diminuía nos jantares. Carla rindo quando ele me chamava de chata na frente dos amigos. Carla uma vez me dizendo, é assim que os homens são, querida. Mulheres fortes como nós sabem lidar. Mulheres fortes. Eu era forte então, ou só silenciosa. Abri os olhos, voz baixa e firme. Com todo o respeito, Carla, Mateus não me ama. Se amasse, não teria dito as coisas que disse. Não teria me deixado por outra pessoa. O que ele sente falta não sou eu, é o conforto que eu fornecia. E não vou dar isso a ele de novo. O silêncio na linha se esticou, fino, frágil. Então veio a culpa. Você sempre disse que era gentil, Lara. Sempre se orgulhou de estar lá pelas pessoas. E agora, quando ele está no fundo, você vai simplesmente virar as costas. Isso não soa gentil para mim. As palavras dela caíram como punhais. Por um batimento cardíaco, vacilei. Sou cruel? Sem coração? Então Luna miou suavemente da janela, e eu olhei para ela, pequena, frágil, mas resiliente. Ela também tinha sido abandonada, e eu a acolhi, não por obrigação, mas porque escolhi. Escolha. Essa era a diferença. Eu sou gentil, disse. Voz firme agora. Mas gentileza não significa ser usada. Não significa me sacrificar por alguém que nunca me valorizou. Minha gentileza é minha, Carla. Eu escolho onde ela vai e não vai voltar para Mateus. A voz dela rachou, raiva substituindo desespero. Você vai se arrepender disso, Lara. Um dia vai se arrepender de virar as costas para ele. Talvez, disse suavemente, mas arrependimento é melhor do que me perder de novo. E com isso, desliguei. Fiquei na cozinha, telefone ainda na mão, coração batendo forte. O silêncio depois foi quase sagrado, um silêncio que dizia, você finalmente escolheu a si mesma. Pela primeira vez desde que deixei Mateus, me senti poderosa.
Naquela noite, enquanto me enroscava na cama, o sono não veio. A conversa se repetia sem parar. As palavras de Carla ecoavam. Você vai se arrepender. Mas em vez de culpa, senti clareza. Todos esses meses, as pessoas tentavam transformar minha gentileza em arma. Mateus, os amigos dele, agora a mãe. Eles viam como uma alavanca que podiam puxar, um botão que podiam apertar para me fazer ceder. Não mais, não mais. Sussurrei na escuridão. Gentileza não é fraqueza, é poder, e eu decido como é usada. Luna se mexeu aos meus pés, ronronando suavemente como se entendesse. Alguns dias depois bateram na porta. Meu estômago revirou. Não esperava ninguém. Quando abri, um pequeno pacote estava no tapete, sem endereço de remetente. Dentro havia uma carta rabiscada em letra bagunçada. Lara, não sei como mais te alcançar. Estou destruído sem você. Isis me destruiu. Você sempre foi quem se importou. Por favor, só fale comigo. Preciso de você. Vou mudar. Prometo. As palavras embaçaram enquanto eu lia. Outrora teriam me partido. Outrora eu teria me agarrado a elas, desesperada por validação. Agora via o que eram. Desespero, não amor. Um pedido de conforto, não compromisso. Dobrei a carta 1, 2 vezes e joguei no lixo. Sem lágrimas, sem mãos trêmulas, só determinação. Nos dias que se seguiram, me senti mais leve. As chamadas diminuíram. As mensagens pararam. Era como se Mateus e o círculo dele tivessem percebido que eu não voltaria. Não dessa vez. Nunca. E ainda no fundo da mente, eu sabia que não tinha acabado. Pessoas como Mateus não desapareciam em silêncio. Ele tentaria de novo. Encontraria outro palco, outra plateia. E quando fizesse, eu estaria pronta porque não era mais a mulher que mendigava migalhas de afeto. Eu era Lara Voss. E finalmente tinha aprendido que o silêncio pode ser mais alto que qualquer grito. Quando o convite de Emily chegou, quase deletei. Ela era uma das poucas amigas que não tinha escolhido o lado de Mateus depois do término. Mantivemos contato, pequenas conversas aqui e ali. Agora ela estava dando uma festa de inauguração na cidade antiga. A ideia de voltar ao lugar onde fui humilhada, onde sussurros da minha suposta crueldade ainda pairavam, fez meu estômago revirar. Mas Emily era importante para mim e parte de mim queria provar a mim mesma que podia entrar naquela cidade e não ser engolida inteira. Então, numa noite de sexta, vesti um simples vestido preto, prendi o cabelo e dirigi. A festa pulsava com risadas, música, tilintar de copos. Emily me recebeu de braços abertos, sorriso genuíno, alívio palpável. Não tinha certeza se você viria, admitiu, apertando minha mão. Nem eu, confessei. Conversamos um tempo, colocando em dia. Ela perguntou sobre o novo emprego, o novo apartamento. Contei sobre Luna, sobre correr, sobre como o silêncio não me aterrorizava mais. Os olhos dela suavizaram. Você parece mais forte, disse. Quis acreditar nela, mas então senti aquela presença, uma mudança no ar, um aperto no peito. Virei, e lá estava ele. Mateus parecia menor. A postura confiante de antes estava curvada. O maxilar afiado estava sombreado por barba irregular. Os olhos, antes vivos com arrogância, agora carregavam um brilho oco, frenético. Segurava uma bebida com força tão grande que os nós dos dedos estavam brancos. Por um momento, apenas nos encaramos. 3 anos de história em uma única respiração. Lara, sussurrou, como se dizer meu nome pudesse invocar a mulher que ele conhecia. Mantive a voz neutra. Mateus. Ele deu um passo mais perto, ombros curvados, voz tremendo. Não acredito que você está aqui. Tentei te alcançar. Cartas, chamadas. Eu recebi, interrompi, tom neutro. Os olhos dele dispararam, buscando suavidade nos meus. Não encontrou nenhuma. Desculpa, soltou. As palavras saíram em avalanche, desajeitadas e desesperadas. Fui tão estúpido, Lara. Isis, ela não era quem eu pensava. Ela me usou, me chamou de inútil, patético. Levou tudo. E agora, a voz dele rachou. Agora eu vejo. Você era tudo. Era a única que realmente se importava. Por favor, Lara, preciso de você. A velha eu, a que se dobrava pequena para dar espaço às tempestades dele, teria quebrado com aquelas palavras.
Teria estendido a mão, tentado remendar as feridas dele, mesmo que significasse sangrar até secar. Mas eu não era mais ela. Levantei o copo dando um gole lento, varrendo o salão em vez do rosto dele. Vi Emily do outro lado, nos observando com cuidado, preocupação no olhar. Vi alguns antigos amigos de Mateus sussurrando, olhares indo e vindo entre nós, a plateia que ele sempre precisava. Finalmente, coloquei o copo. Você está certo, Mateus. Isis foi cruel. Mas você uma vez me disse que crueldade era o que queria, que minha gentileza era fraqueza. Lembra? Ele se encolheu, boca abrindo e fechando como um homem sufocando. Você queria alguém que te desafiasse, alguém excitante, alguém que não te segurasse. Bem, você conseguiu ela e agora está aqui pedindo o conforto que jogou fora. Lara, por favor. Interrompi, voz baixa, firme. Você disse que eu era um degrau. Sabe para que servem degraus? Para cruzar rios. Uma vez do outro lado, você não volta para pegar. Luz. O rosto dele desmoronou. Eu estava errado. Não quis dizer isso. Você tem que acreditar em mim. Não tenho que fazer nada, disse. O mais leve sorriso puxou meus lábios. Não cruel, não caloroso, só final. Acreditei em você da primeira vez quando me olhou nos olhos e disse que eu era fraca. Essa foi a coisa mais verdadeira que você já me disse. Não porque era verdade, mas porque me mostrou exatamente quem você é. Ele estendeu a mão para meu braço, mas dei um passo atrás. O movimento foi pequeno, mas suficiente para pará-lo, mão pendurada no ar entre nós. Lara, sussurrou, voz quebrando. Estou implorando. Estou no fundo do poço. Pela primeira vez, olhei para ele completamente. Vi não o homem que amei, mas um estranho esvaziado pelas próprias escolhas. A derrocada dele não era justiça poética. Era simplesmente consequência. Dei a ele o mesmo sorriso educado que usei no dia em que saí do nosso apartamento. Não chegou aos olhos. Essa parte da minha vida acabou, disse suavemente. A mulher que você procura não existe mais. Eu a enterrei no dia em que você a chamou de fraca. Os lábios dele tremeram, mas nenhuma palavra veio. Ao nosso redor, a festa continuava. Risadas, música, conversa, como se o mundo não tivesse tempo para a tristeza dele. Peguei meu copo, terminei o último gole e o deixei de lado. Depois virei, o vestido roçando o braço dele enquanto passava. Não olhei para trás. Cada passo para longe parecia selar uma porta, trancando para sempre. Quando alcancei Emily, meu peito estava leve, sem peso. Você está bem? Sussurrou, preocupação no rosto. Sorri, não forçado, não frágil, mas real. Sim, pela primeira vez acho que estou. Quando finalmente saí, o ar da noite estava fresco contra minha pele. Inspirei fundo, olhando as luzes da cidade. Atrás de mim, Mateus se afogava na própria tempestade que escolheu. À frente, a estrada se estendia ampla, aberta, e pela primeira vez eu sabia exatamente onde pertencia. Não na sombra dele, não no caos dele, mas na força quieta da minha própria vida. Caminhei para a noite livre. Na manhã, depois da festa de Emily, acordei com a luz do sol entrando pela janela do apartamento. Pela primeira vez em meses, a luz não parecia intrusiva, parecia quente. Luna se espreguiçou preguiçosamente aos pés da cama, patinhas amassando o cobertor antes de se enrolar de novo para dormir. Observei ela um momento, percebendo o quão simbólica ela tinha se tornado na minha vida. Uma criatura abandonada, frágil, descartada, e ainda assim prosperava. Não porque mendigou o que a machucava, mas porque encontrou alguém disposto a escolher, lá, e porque ela, por sua vez, escolheu sobreviver. Levantei e caminhei descalça até a cozinha. A chaleira apitou enquanto eu derramava água quente sobre folhas de chá, o vapor subindo em suaves espirais. Enquanto bebia, pensei em Mateus. Não imaginei o homem da noite anterior, oco e desesperado. Não imaginei o homem que uma vez zombou da minha estabilidade, que me chamou de chata, que jogou meu amor fora como se não fosse nada. Pensei nele como um capítulo fechado, um livro que terminei, guardei e não sentia mais necessidade de reabrir. A velha Lara, a que sacrificava tudo para ser indispensável, que confundia martírio com amor. Ela talvez tivesse se perguntado se Mateus ainda podia ser salvo. Talvez tivesse se preocupado com como os outros percebiam seu silêncio.
sua recusa em voltar ao caos dele, mas aquela Lara não existia mais. Semanas se passaram. O trabalho me consumiu da melhor forma. Minha chefe elogiou minha iniciativa, me dando projetos em que nunca teria confiado antes. Comecei a sentir a emoção afiada da independência, o orgulho de construir algo que era só meu. Fiz longas corridas à beira da água, me forçando até os pulmões doerem, até o suor embaçar minha visão. Cada passada era um lembrete de que meu corpo me carregava adiante. Ninguém mais. Fiz novas amizades. Devagar, com cautela, deixei pessoas entrarem no meu círculo. Não a turma brilhante e superficial que Mateus idolatrava, mas pessoas que valorizavam risadas acima de status, honestidade acima de performance. Tínhamos jantares tranquilos, noites de filme, conversas que duravam até as 2 da manhã. Pela primeira vez em anos, me senti cercada não por julgamento, mas por calor. E ainda, em momentos quietos, as palavras dele às vezes sussurravam de volta. Gentil demais, fraca. Mas agora eu respondia. Uma noite, enquanto dobrava roupa, disse em voz alta, testando o som da minha própria convicção. Gentileza não é fraqueza, é força. Sempre foi. Luna miou como se concordasse, e eu ri. Suave, genuíno, curativo. Meses depois da festa, encontrei Melissa no centro. Ela pareceu surpresa em me ver, olhos nervosos como se esperasse que eu estalasse. Lara, gaguejou. Eu ouvi que você viu Mateus na festa da Emily. Assenti. Vi. Ela hesitou. Como ele estava? Perdido, disse simplesmente. A testa dela franziu. E você não o aceitou de volta? Quase ri, mas o som ficou preso na garganta. Melissa, ele me deixou porque achava que gentileza era fraqueza. Por que eu voltaria para isso? Ela não respondeu. Talvez não entendesse. Talvez nunca entendesse. Mas não importava. Eu não me explicava mais. Caminhei para longe, passos firmes. Pela primeira vez, não senti necessidade de olhar para trás. Uma noite, meses depois, sentei perto da janela com uma taça de vinho. A cidade se estendia à frente, brilhando no crepúsculo. Luna enrolada ao meu lado, respiração suave, ritmo constante. Pensei em Mateus. Onde quer que estivesse, talvez ainda perseguindo validação, talvez ainda se afogando nas consequências das escolhas dele. Uma pontada de algo brilhou no peito. Não amor, não saudade, nem pena, só reconhecimento. Ele tinha sido parte da minha história, mas não a definia mais. E então pensei em mim, da garota que uma vez cozinhava refeições em silêncio enquanto o parceiro escapava, que uma vez recusou promoções para ficar na órbita dele, que uma vez acreditou que amor significava se apagar, ela se foi. No lugar dela estava alguém nova, mais forte, mais suave nos jeitos que importavam, mais dura nos jeitos que protegiam. Alguém que sabia que silêncio podia ser limite, que ir embora podia ser o ato mais corajoso de amor. Amor por si mesma. Às vezes ainda ouço a voz dele em sonhos. A risada zombeteira, as palavras cruéis, chata, fraca, gentil demais. Mas nesses sonhos, sempre respondo com a mesma verdade quieta. Gentileza é poder. Você simplesmente não era forte o suficiente para ver. E toda manhã depois, acordo mais leve. O mundo não mudou porque eu saí de Mateus. A cidade ainda zumbi. As pessoas ainda fofocam. Corações ainda se partem. Mas meu mundo mudou. Minha vida mudou porque finalmente entendi algo simples. Algo que eu deveria saber o tempo todo. Gentileza não é sobre deixar-se usar. É sobre escolher deliberadamente quem a recebe. E às vezes a gentileza mais corajosa de todas é recusar dar lá aqueles que nunca mereceram desde o começo. Coloquei a taça vazia, apaguei a luz e sussurrei para o apartamento escuro, onde o silêncio não me assustava mais. Desejo o melhor para você, Mateus, mas minha gentileza não é mais sua, e com isso fecho o capítulo.